Olá, amigos, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor Deus, nosso bondoso Pai celestial, o possuidor dos céus e da terra e de todos os seres que neles habitam, seja derramada sobre a sua vida, que o seu dia seja maravilhoso, que as bênçãos do Senhor Deus seja derramada dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu local de trabalho, na vida da sua família, e que juntos nós busquemos a bênção do Senhor sobre a nossa nação que tanto necessita da ação de Deus. Que Deus nos ajude neste dia, que Deus nos ajude na nossa caminhada, que Deus nos ajude na nossa jornada, para que ela seja uma jornada feliz. Eu sou a pastora Carmen Soares e estou aqui para compartilhar com você a palavra de Deus. Obrigado por você acessar o nosso canal, obrigado por você assistir os nossos vídeos. E mais uma vez eu te peço, se eles têm sido bênçãos na sua vida, que você compartilhe com outras pessoas, porque assim nós podemos semear a bênção do Senhor na vida de outras pessoas. Então vamos semear na vida de outras pessoas a palavra de Deus, vamos abençoar outras pessoas, vamos semear para o Espírito Santo, assim como Paulo falou aos Gálatas no capítulo 6, que quem semeia para o Espírito, do Espírito colhe a vida eterna. Então vamos unir os nossos corações neste propósito divino, no coração de Deus, que é de pregar o Evangelho a toda criatura. O próprio Deus, ele manifestou o desejo do seu coração, quando Paulo escreve a Timóteo dizendo que o desejo de Deus, a vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso é fundamental. Jesus Cristo falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Este é um dos versículos mais citados no mundo inteiro. Isso é muito importante, nós fazermos isto, nós sermos parceiros de Deus nesta missão de pregar o Evangelho, de anunciar às pessoas que só há salvação em Jesus Cristo nosso Senhor. Então, se você tem sido abençoado, abençoada, que você compartilhe com outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas, e assim juntos nós estaremos cooperando com o nosso Senhor na missão de levar a mensagem de fé, de esperança e de amor para todas as pessoas na face da terra. No nosso último vídeo, nós falamos com você a respeito do Simão Mágico. Falamos para você a demonstração daquele homem de que ele havia ouvido a palavra do Senhor, havia até mesmo aceitado a fé em Jesus Cristo, abraçado a fé, como nós lemos no texto de Atos dos Apóstolos capítulo 8, que o Simão Mágico, ele havia abraçado a fé em Jesus Cristo, havia até sido batizado quando Filipe estava pregando o Evangelho nas regiões de Samaria. Para lá também foram enviados Pedro e João para poder ajudá-lo naquela missão que estava sendo feita ali nas regiões de Samaria. E vimos a história do Simão Mágico, que entregou a sua vida, aderiu à fé, entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, mas ele não produziu fruto digno de arrependimento. Por quê? Porque ele quis adquirir o dom de Deus, a graça de Deus, a promessa de Deus. Deus havia prometido que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e ele havia feito isto. Ele havia, através do Senhor Jesus, ele havia derramado o Espírito Santo, começado no dia da festa do Pentecostes, que estava acontecendo lá em Jerusalém, 50 dias após a morte e a ressurreição
ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estava acontecendo a festa do Pentecostes, também em Jerusalém, conforme a lei de Moisés. E assim, o Espírito Santo foi derramado sobre aquelas pessoas que estavam dentro daquela casa, reunidos lá em Jerusalém, cumprindo a promessa de Deus, a promessa dita pelo profeta Joel, Deus falando, usando o profeta para dizer que derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. E aquilo havia acontecido, aquela promessa havia acontecido. E agora Pedro, João, Filipe, cheios do Espírito Santo, eles estavam abençoando as pessoas da região de Samaria. E Simão o mágico, que era uma pessoa gananciosa, uma pessoa vaidosa, egocêntrica, que tinha o foco somente em si, que queria tirar proveito do evangelho para si próprio, uma pessoa que não pensava como Deus pensa, que não estava andando na visão de Deus, na ótica de Deus, mas estava focado em si mesmo. E nós vimos que ele desejou obter o Espírito Santo por intermédio de dinheiro. Ele oferece a Pedro os demais dinheiro para que ele impusesse a sua mão, para que Pedro impusesse as suas mãos ou a sua mão sobre ele, sobre Simão mágico, e que ele recebesse também o Espírito Santo. Mas não era para glorificar a Deus, era para obter lucros, era para explorar a fé. E isto era algo mal. Ele foi repreendido por causa desta sua atitude errada. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos Deus mostrando o caminho para resolver os problemas, tanto o problema do pecado, como os problemas do nosso cotidiano, e o maior de todos os problemas, que é a separação que existe entre a pessoa e Deus, entre o pecador e Deus. Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. O pecado é a transgressão da lei. O pecado é qualquer ação minha ou sua que fere o caráter de santidade de Deus. Deus, apesar dele amar o pecador, ele abomina o pecado. E ele, na pessoa de nosso Senhor Jesus, ele está nos dando a oportunidade de arrependimento e viver uma nova vida, de alinhar os nossos corações ao coração de Deus, de procurar fazer a vontade dele. O nosso pecado, ele entristece o coração de Deus e causa prejuízo para a nossa vida, porque o salário do pecado é a morte, e morrer é algo que as pessoas não planejam para suas vidas, a não ser que elas estejam em desespero e não conseguem acreditar em Deus para ele resolver os seus problemas. Aí então elas lançam mão da morte, do suicídio, para poder se livrar do problema. Mas nós sabemos que isto não é a solução, isto é a complicação definitiva na vida da pessoa. O que temos que fazer mesmo é o que João Batista falou. João Batista, no capítulo 3 de Mateus, no verso de número 8, ele, diante das pessoas que haviam ido até ele para serem batizadas por ele, antes do início do ministério do nosso Senhor Jesus, porque o João Batista, ele foi o precursor do caminho do nosso Senhor Jesus. Ele foi adiante dele, anunciando o arrependimento, anunciando que a salvação havia chegado, que as pessoas precisavam produzir frutos dignos de arrependimento. Então nós lemos em Mateus capítulo 3 e no verso 8, João dizendo para aquelas pessoas que iam até ele lá no Jordão para serem batizadas por ele. E João diz: por que raça de víbora, quem vos induziu fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, arrependimento de quê? Das nossas obras mortas, das nossas obras inspiradas por Satanás, das nossas obras infrutíferas, porque quando a pessoa não tem Deus na vida, quando ela não anda com Deus, ela anda com Satanás, porque só existe dois reinos governando sobre o universo. É o reino de Deus, que é o reino da luz, o reino das trevas, que é o reino de Satanás. Deus, ele veio para poder nos dar vida, e vida com abundância.
Ele manifesta esse desejo dele através da mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aliás, ele sempre quis que nós vivêssemos e não que nós morrêssemos. Quando ele deu lá no Éden a ordem expressa ao primeiro casal, ele falou para eles que a preocupação de Deus era para que eles não morressem. Eles não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que eles não morressem. Então esta foi a preocupação de Deus em relação ao primeiro casal. Esta é a preocupação de Deus em relação a nós, em relação a mim e a você. Nós já estávamos mortos, porque por causa do Adão, do pecado do Adão, a morte veio ao mundo e reinou sobre todos. Ela reinou absoluta sobre tudo e todos, até o dia que veio Jesus Cristo, Filho de Deus, derrotou a morte e ela então deixou de reinar absoluta, porque o Senhor Jesus Cristo, ao descer ao inferno, ele expôs Satanás ao ridículo diante dos seus comandados, dos seus demônios, e ainda tomou das mãos de Satanás a chave da morte e a chave do inferno e deixou Satanás derrotado, vencido. Mas apesar de Satanás estar nesta condição de derrotado e vencido pelo nosso Senhor Jesus, ele continua influenciando as pessoas para que elas vivam uma vida pecaminosa, uma vida de engano, uma vida separada de Deus. E quando João Batista começou a pregar lá nas margens do Jordão para os filhos de Israel, a mensagem dele foi exatamente esta: arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. O mesmo que no caso a pessoa que eu citei aqui, o Simão Mágico, o mesmo que Pedro falou para ele que o coração dele estava em fel e amargura, que ele deveria fazer o que mesmo? Se arrepender, para que ele alcançasse a graça e a misericórdia de Deus. E ontem eu estava conversando com uma pessoa e um fato me chamou a atenção. Esta pessoa, ela tem um parente que é agente penitenciário, e este parente agente penitenciário falou para este irmão com quem eu conversava no dia de ontem que uma coisa chamou a atenção dele. E o que foi que chamou a atenção dele? É que lá na prisão, lá na cadeia, se for fazer uma pesquisa, se for fazer uma abordagem, vai ver que lá existe mais crentes do que descrentes dentro da cadeia, cumprindo pena. Hoje existe dentro da cadeia de Uberlândia, onde eu moro, hoje, cumprindo pena lá na cadeia de Assis de Assis, cumprindo pena hoje e nas outras cadeias também que existe na cidade, hoje estão cumprindo pena naquele local pessoas que conheceu o Evangelho, pessoas que conheceu a palavra de Deus, pessoas que foram crentes. Então ele ficou assustado. Ele falou que a maioria das pessoas que estão lá cometeram delitos. Elas roubaram, ou elas mataram, ou elas assaltaram a mão armada, que é roubar. Elas praticaram o mal, e pessoas com tentativa de estupro, ou que até estuprou também, estão lá. E quando fazendo uma pesquisa, elas são crentes, eram pessoas que estavam dentro da igreja, que estavam servindo a Deus, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a pregação do Evangelho, cantando louvores a Deus, lendo a Bíblia, mas que não vigiou, não produziu fruto digno de arrependimento, não deixou Deus trabalhar em suas vidas. E aí, resultado, Satanás, que veio roubar, matar e destruir, e que não desistiu de alcançar os seus intentos malignos, ele chega para essas pessoas, rouba a palavra de Deus que fora semeada em seus corações e acaba arrastando-as para a criminalidade, para a prática de coisas
coisas que são condenadas diante de Deus e por Deus. Então qual que é o problema? O problema do Simão, o problema do Simão mágico, que não arrependeu dos seus pecados. O problema do Judas Iscariotes, que andou com nosso Senhor Jesus Cristo 3 anos, que viu os milagres feitos pelo Senhor Jesus e pôde testificar de fato que ele era o Filho de Deus, que ele era o Salvador do mundo, mas não se arrependeu dos seus pecados, não se converteu dos seus maus caminhos, e com isto, ao invés dele ser uma bênção, ele se transformou numa maldição primeiro para ele mesmo, porque qual foi o fim da sua vida? O fim da sua vida foi suicídio. Há outra coisa, outro fato também que tem me chamado a atenção. No Brasil, veja o que está acontecendo no Brasil. Isso já é uma estatística concreta do governo. Uma estatística de que no Brasil, todos os dias, 36 pessoas têm cometido suicídio. Nós estamos vendo aí pastores se matando. Quantos pastores que estão se matando? Quantos filhos de pastores que estão se matando? Nós estamos presenciando isto nos nossos dias. E por que que isso está acontecendo? Por que que 36 pessoas estão se suicidando no Brasil? Isso é uma coisa terrível, porque se você somar 36 pessoas por dia, 36 pessoas por dia se matando no Brasil, você vai ver que no final do mês, quantas pessoas que nós vamos ter? No final de um mês, nós vamos ter cerca de 1.000 pessoas, cerca de 1.000 pessoas que se matou naquele mês. Isso é um absurdo. A nação brasileira está sendo o quê? Está sendo dizimada pelo suicídio, pela violência. Se você fizer uma análise mais aprofundada, você vai chegar à conclusão que a nação brasileira, que o povo brasileiro, ele está sendo dizimado com o suicídio, com a morte violenta, com o autoextermínio de pessoas que conheceram a palavra de Deus, que foram até cooperadores de Deus pregando a palavra, anunciando o evangelho, mas que não produziu o fruto digno de arrependimento, que não deixou Deus trabalhar na sua vida, que não deu lugar ao Espírito Santo de fazer a obra no seu coração. E o número de pessoas que estão deprimidas, de pessoas dentro da igreja, que está tomando antidepressivo, que está dependendo de medicamento para poder continuarem vivas, é também alarmante. Então isso é um problema muito sério. Eu preciso parar e analisar a minha vida e ver se eu produzi ou estou produzindo fruto digno de arrependimento, porque se eu não estiver produzindo fruto digno de arrependimento, Satanás e os demônios, que não são oniscientes, que são seres limitados por Deus, mas por serem muitos, por Satanás ter os seus seguidores em todos os quarteirões e quase todas as casas, no meio da família, tem uma pessoa que não se converteu dos seus maus caminhos, que não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e por rejeitar a salvação e o Salvador, ela continua sendo o que mesmo? Um agente na mão de Satanás, um agente na mão do maligno, para cumprir os seus desejos malignos, roubo, morte e destruição. Então nós precisamos tomar cuidado e olhar para nós mesmos, e ver como está o nosso coração. O que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou produzindo fruto digno de arrependimento? Ou ainda estou conservando o meu coração, como Paulo fala para nós? Se nós morremos com Cristo, nós devemos buscar as coisas lá do alto. Em Colossenses, Paulo fala isso no capítulo 3. Se já morreste com Cristo, já ressuscitaste com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde está sentado o nosso Senhor. Será se nós estamos buscando as coisas lá do alto, onde está sentado o nosso Senhor Jesus Cristo? Ou será se nós estamos gastando o nosso tempo apenas com o entretenimento, com a diversão, com o passatempo, que cada dia tem sido mais bem elaborado por Satanás, para atrair a nossa atenção, para nos manter separados de Deus? O que está acontecendo? Por que a maioria das pessoas que estão na cadeia, elas são crentes, pessoas que confessam a fé em Deus? Por que a grande parte das pessoas que estão se suicidando hoje são pessoas que conhecem a palavra de Deus,
Por que que isso está acontecendo? Nós podemos ver isso também como um sinal da aproximação da volta do nosso Senhor Jesus Cristo e também do fim dos tempos. Porque, como Paulo falou, que a volta do nosso Senhor Jesus, ela não acontecerá antes que primeiro venha a apostasia. Então, esses dados que eu estou falando aqui para você, é exatamente o sinal da apostasia. A maior parte da população das cadeias, são pessoas que conhecem a palavra de Deus. Uma grande parte dos que estão cometendo suicídio são pessoas que conhecem a palavra de Deus. Uma grande parte dos que estão hoje na criminalidade são pessoas que conhecem a palavra de Deus. Então, isto são sinais de que nós já estamos vivendo a apostasia. E é um dos sinais escritos na palavra de Deus que vai acontecer antes do retorno do nosso Senhor Jesus. Quando Jesus Cristo faz aquela pergunta: será se quando o Filho do Homem voltar, achará ele fé sobre a face da terra? Ele sabia o que estava falando, ele sabia, ele conhece o coração do ser humano. E ele sabia do que ele estava falando. Então nós precisamos tomar cuidado, porque nós éramos, antes de conhecer a Deus, nós éramos o quê? Nós éramos separados dele, filhos da ira. Mas agora, conhecendo a Deus, conhecendo a sua bondade, o seu amor, conhecendo a sua graça, conhecendo a sua misericórdia, nós precisamos tomar cuidado para que nós não venhamos errar. Nós erramos quando nós queremos só a bênção de Deus e não a presença de Deus na nossa vida. Em um dos nossos vídeos nós falamos sobre isto, o erro que a pessoa comete de querer apenas a bênção de Deus e não ter vida com Deus. Então, quando João Batista falou: produzir fruto digno de arrependimento, porque o machado já está posto na raiz das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos, ela será cortada. Então é hora de nós olhar para nós mesmos e ver: meu Deus do céu, como é que está o meu coração? Será se o meu coração está na graça, está cheio do Espírito Santo? Será se eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus? Será se eu elegi para mim em primeiro lugar o reino de Deus? Ou será se eu continuo na minha ganância, no meu desvio de conduta? Será se eu continuo praticando o erro? Será se eu de fato estou ouvindo a voz de Deus e obedecendo a Ele? Ou será se a palavra de Deus está entrando num dos meus ouvidos, ou nos meus dois ouvidos, e saindo, e não descendo para o meu coração, para fazer a obra que é preciso ser feita? Quando nós lemos na visita de Deus a Salomão, depois da dedicação do templo, em segundo livro de Crônicas, no capítulo 7 e no verso de número 14, quando Deus, o próprio Deus, ele visita Salomão no meio da noite, após a dedicação do templo, o primeiro templo construído por Salomão. O que foi que Deus falou para Salomão? Deus falou que gostou, que aceitou tudo que foi feito lá no templo. E ele consagrou aquele lugar para a glória dele. E ele deu a ele, se você pegar e ler o capítulo 7 de segundo livro de Crônicas, você vai ver que coisa maravilhosa. Deus indo até Salomão, falando para Salomão que ele aceitou o que foi feito, que ele consagrou aquele templo para a glória dele. Aí ele dá para eles orientação, passa para Salomão, que era a maior autoridade da nação de Israel na época. Ele era o rei, ele era o governante daquela nação. Aí Deus fala para ele, uma das passagens bíblicas mais citada no mundo, mais citada no Brasil, que muitos daqueles que estão na cadeia sabem de cor. O que está escrito no verso 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Isto é o que? É arrependimento. Se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo numa terra ferida, numa terra doente,
Nós estamos aqui no Brasil porque foi aqui que Deus quis nos colocar como luz desta nação. Nós estamos morando nas receptivas cidades das quais nós fixamos nossas residências, porque Deus nos quis colocar nesses locais como luz para estes locais, como instrumentos de Deus para esta nação. Mas se eu não produzir fruto digno de arrependimento, se eu não me arrepender dos meus maus caminhos, se eu não der meia volta e voltar no mesmo caminho, mas na direção contrária, porque conversão é isto, é você estar indo numa avenida e de repente você fazer a conversão, você dar meia volta e voltar na mesma avenida, porém no lado oposto. Isto é a conversão. Então eu estava indo por um caminho enganoso, eu estava indo na direção errada. De repente, eu conheço a verdade, que é Jesus Cristo, que me disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu conheci a verdade me libertou, e eu abri os olhos e vi que estava indo na direção errada. Então, se eu estou indo na direção errada, eu não vou chegar no lugar desejado. Então, eu tenho que voltar no mesmo caminho, na direção contrária, para que eu chegue no lugar desejado. E qual que é o lugar desejado por mim? Eu desejo chegar nos céus, eu desejo chegar lá e ouvir Deus me receber como filho, ouvir da boca dele, ouvir dele dizendo para mim: recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu desejo ouvir isto, eu desejo ouvir Jesus Cristo dizer para mim: vinde bendita de meu Pai, vem possuir por herança o reino que te foi preparado desde a fundação do mundo. Então este é o lugar que eu quero chegar. O problema das pessoas, dos crentes, dos filhos de Deus, é porque muitos deles não sabem o lugar que eles querem chegar. Muitos ainda têm dúvida, muitos ainda estão perguntando: quem sou eu, de onde vim, para onde vou? Muitos ainda estão com essas dúvidas, muitos estão depressivos, estão dependendo de antidepressivos, muitos não são bênçãos, está sempre procurando pessoa para desabafar, para falar o que está entalado na garganta, no coração. Elas não abrem espaço no coração para Deus. Será se isso está acontecendo com você? Ou será se isso está acontecendo com pessoa que você conhece? Eu tenho que tomar cuidado para que isso não aconteça comigo. Um dia, eu me lembro que um dia eu estava nessa situação, e aí Deus falou para mim: oh minha filha, até quando você vai ficar desse jeito? Até quando você vai ser assim? Até quando você vai permanecer dizendo ser crente, mas com o seu coração ainda em fel de amargura? Ainda o coração cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de ira, cheio de desejos malignos? Até quando vai ser assim? Produz fruto digno de arrependimento. Mostra para mim no seu coração que a obra foi feita, que você se converteu dos seus maus caminhos, que você se arrependeu dos seus pecados. Mostra isso para mim. Mostra no seu coração. Por quê? Porque quando Deus me olha, Ele olha não a minha aparência física, Ele olha aquilo que está na minha alma, o que está na minha mente, o que está no meu coração. E é exatamente aí que Deus vai ver se eu produzi o fruto digno de arrependimento, ou se eu ainda continuo sendo uma raça de víbora, uma cobrinha de uma raça de víbora, que tem o nome de crente, mas de fato eu não creio em Deus, que tem o nome de salva, mas de fato eu ainda estou perdida. Então eu preciso parar um pouquinho e analisar, porque os números estão depondo contra nós. Os números que estão acontecendo no Brasil, o suicídio que as pessoas estão cometendo, o autoextermínio, o que os próprios pastores estão fazendo, o delito cometido pelos evangélicos que estão sendo aprisionados, tirados da sociedade, porque são uma ameaça para a sociedade, estão sendo colocados nas cadeias. Esses números estão testificando que eu ainda não transformei o meu coração, ainda continuo sendo uma cobrinha de uma raça de víbora, que preciso ser transformada em filha de Deus. Precisamos ser transformados em filhos de Deus, para nós sermos imitadores de Deus. Por quê? Porque senão nós não vamos brilhar. Nós vamos ser uma luz que está lá na luminária, mas está queimada, ela queimou.
E se a luz está queimada, ela vai ter que ser trocada, ela vai ser tirada dali, vai ser jogada no lixo e vai ser colocada outra no lugar dela, porque plano de Deus não pode ser frustrado. Nós precisamos lembrar disso, é sério, servir a Deus é coisa séria. Nós estamos vendo aí diante dos nossos olhos as pessoas esfriando na fé, as pessoas deixando o amor esfriar em seus corações. Nós estamos vendo também o evangelho sendo pregado como testemunho a todas as nações, como Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 24, antes dele citar o período da grande tribulação. Eu não sei, você não sabe, não há nenhum teólogo que sabe se nós vamos passar pela tribulação ou não vamos. Cada um tem uma visão. Uns são os pré-tribulacionistas, dizendo que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Outros são aqueles que dizem, não, a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Outros são aqueles que dizem, não, a igreja vai passar pela grande tribulação. Nenhum fecha a questão, porque nenhum recebeu a autoridade divina para fechar a questão sobre essa situação, sobre esta verdade. Por quê? Porque as coisas que foram reveladas, elas são para os homens. Jesus fala isso antes dele subir aos céus, em Atos capítulo 1. Quando os filhos de Israel, quando os discípulos perguntam que eram filhos de Israel, que eram israelitas, que eram filhos da nação de Israel, pergunta para Jesus, Senhor, será nesse tempo que o Senhor restaurará o reino de Israel? Qual foi a resposta de Jesus? A pergunta dos discípulos: tem coisas que Deus revelou para os homens, tem outras que ficaram ocultas. As coisas reveladas são para os homens, mas as que ficaram ocultas são para a glória de Deus. Tempos que Deus determinou para a sua exclusividade e Ele não revelou. Então a questão do arrebatamento da igreja, se acontecerá antes ou no meio ou depois da tribulação, é algo que Deus não revelou com clareza para que alguém chegue e feche questão, porque se fosse assim seria muito fácil. Seria muito fácil, nós íamos fazer um monte de coisas erradas, nós íamos conduzir a nossa vida do jeito que nós quisermos, e quando estivesse chegando a véspera, um dia antes do arrebatamento, a gente ia pôr o joelho no chão, ia pôr a cara no pó, ia chorar, e pedir misericórdia a Deus, e aquela coisa toda, porque amanhã vai ser o arrebatamento. Seria muito fácil. Seria muito fácil, mas como Jesus falou, será como nos dias de Noé. As pessoas vão estar vivendo a sua vida normalmente, elas vão estar comendo, bebendo, fazendo festa, casando, dando-se em casamento, vão estar vivendo a vida tranquilamente e não perceberão, como aconteceu no tempo de Noé. Eles estavam vivendo a vida normalmente. Noé estava construindo a arca. Eles não estavam prestando atenção no que estava sendo feito diante dos olhos dele, porque a arca era vista, porque não havia chovido, porque não havia oceano, não havia água naquele lugar. Então aquela arca que o Noé estava construindo, ela estava sendo vista por todos. Todos que passavam ali dava para ver, e ela era enorme. E as pessoas estavam vivendo a sua vida como se nada estivesse acontecendo, pecando, fazendo o que cada um queria fazer, fazendo cada um o pior do que o outro, cada um querendo superar o outro, cada homem querendo superar o outro homem, querendo ter mais mulheres para si, e assim não havia respeito, não havia respeito aos sentimentos das pessoas, não havia decência diante de Deus, não havia temor a Deus. E a vida seguia desse jeito, até que veio o dilúvio e pegou todos. Só que Noé estava dentro da arca, porque ele havia dado ouvido à voz de Deus e havia consagrado a sua vida ao Senhor. Ele havia dedicado os últimos 100 anos da sua vida para construir aquela arca. Enquanto naqueles 100 anos as pessoas estavam vivendo como se Deus não existisse, como se elas fossem os senhores do mundo e ponto final. É o mesmo que está acontecendo no dia de hoje. Porém, agora o Espírito Santo é derramado sobre nós, exatamente para nos convencer do pecado, para nos convencer da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo veio com uma missão definida. Além dele ser o nosso ajudador, o nosso consolador, ele é aquele que nos convence, como Jesus fala em João a partir do capítulo 14, ele fala da obra do Espírito Santo, e ele fala exatamente, por isso quando ele conversa com Nicodemos, ele fala para Nicodemos, o que importa é nascer de novo.
O que importa mesmo é nascer de novo. Isto é o que importa, Nicodemos. Porque se a pessoa não nascer de novo, ela não vai produzir fruto digno de arrependimento. Ela não vai se humilhar, como o versículo que eu li aqui para você, de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Hoje nós somos o povo que chamamos pelo nome de Deus, e nós estamos vendo o Brasil ferido, nós estamos vendo a nação cambaleando, nós estamos vendo o número de pessoas desempregadas que não diminui, estagnou ou aumentou. Nós estamos vendo a droga já se transformou numa epidemia. Quase todas as casas têm uma pessoa dependente químico, ou que já foi, ou então alguém que será. É a realidade. Nós estamos vendo aí a situação econômica do Brasil, ela não se recupera. Então o Brasil está doente, o Brasil está ferido, e nós somos o povo de Deus, nós somos a luz do mundo. Mas se o nosso coração ainda permanece como o coração do Simão Mágico, cheio de amargura, cheio de fel, de amargura, de ódio, se nosso coração ainda estiver desta maneira, ao invés de nós brilharmos como a luz desta nação, nós vamos ser membro lá da população carcerária, nós vamos acabar indo para a cadeia também, se nós não vigiarmos. Se o nosso coração não estiver cheio do Espírito Santo, o diabo vai criar situação para nos irritar, para levar-nos à ira, e para nós praticarmos delitos e pecados, para que nós sejamos jogados lá dentro das cadeias também, para poder sermos envergonhados e para envergonhar o nome do Senhor. Então é preciso tomar cuidado e fazer uma autoanálise, e não buscar a Deus apenas para Ele nos abençoar com coisas materiais. Paulo falou sobre isto. Se a vossa esperança em Cristo Jesus for apenas para conquistar as coisas desse mundo, para Ele suprir as suas necessidades do cotidiano, você é o mais infeliz de todos os homens, você é a mais infeliz de todas as mulheres da terra. Se a sua convivência com Deus é só para Ele resolver o seu problema financeiro, para Ele resolver o seu problema conjugal, o seu problema de saúde, só para Ele te dar uma casa boa, só para Ele te manter no emprego ou coisa assim, se você o relacionamento com o Pai das luzes é só por estas coisas, é muito pouco, porque o nosso relacionamento com Ele tem que ser de entrega total, e não nos entregando com reservas, porque a maior parte das pessoas se entrega para Deus, mas com reserva. Bom, eu não vou fazer tudo que a Bíblia manda fazer, não. Eu estou lá na igreja, eu ouço o pastor, mas eu não faço tudo que o pastor manda fazer. É claro que tem pastor que é charlatão, igual o Simão Mágico, que usa a igreja para fazer comércio, mas não são todos assim, tá? Infelizmente, muitos são assim, só se preocupam em criar um patrimônio aqui na terra, porque no Brasil mesmo, tem pastores que é considerado mais rico do mundo, ele deveria ser rico com Deus, ele deveria ter ajuntado um tesouro lá nos céus, mas ele preocupou em amontoar um tesouro para ele aqui na terra. Não estou aqui dizendo para você que é pecado ser rico, não, porque riqueza é dom de Deus, mas se Jesus Cristo falou para nós, não ajunteis para vós outros tesouros aqui na terra, mas juntei para vós outros tesouros nos céus, porque aqui na terra praga, ferrugem, corrói, o ladrão fica de olho. Lá nos céus não, o tesouro amontoado lá nos céus, o diabo não tem poder de tocar nele. Então, infelizmente, as pessoas estão fazendo isto. Muitos líderes da igreja estão usando a palavra de Deus com o mesmo objetivo de Simão Mágico de Atos capítulo 8. Mas nós já sabemos qual será o fim para essas pessoas. Qual será o fim dessas pessoas? Muitas dessas pessoas, elas chegarão diante do Senhor e falar: Senhor, Senhor. Jesus vai falar para ela: apartai-vos de mim, malditos. Apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Eu não quero que isso aconteça comigo. Então eu preciso produzir frutos dignos de arrependimento. Muitos dos nossos problemas não são resolvidos. Não estou te dizendo aqui que se você produzir fruto digno de arrependimento, você não terá problema, porque terá, e muitos, porque Satanás é o nosso opositor,
e ele vai sempre se opor a nós. Mas ele não tem autoridade sobre nós, nós temos autoridade sobre ele, porque Jesus Cristo nos deu poder para pisá-lo, pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, todo. Como o Paulo apóstolo escreve em Romanos capítulo 16, no verso 20, que em breve o Deus da paz irá esmagar Satanás de uma vez por todas debaixo dos nossos pés. Esta é a nossa realidade, é boa, a nossa expectativa é boa. Os problemas que nós enfrentamos nos remete para Deus, para a esperança, para o futuro, para buscar, para humilhar, para fazer o que Deus falou para Salomão, para chamar pelo nome dele, humilhar, orar e buscar a Deus e se converter dos nossos maus caminhos, fazer uma autoanálise. Deus, meu Pai, essa provação que eu estou passando é algo para glorificar o nome do Senhor, ou é porque eu dei bobeira e o diabo armou cilada, eu caí nela? Isso é uma tribulação que eu estou passando na minha vida, meu Deus, é um período de tribulação, é um laço do passarinheiro. O que está acontecendo, meu Deus? Ou é porque o cenário no qual eu estou inserida está vivendo crise? Qual que é a situação, meu Deus? Eu preciso que o Senhor me esclareça, Deus. Se é uma provação, me dê forças para passar por ela. Se é uma provação pessoal, que o Senhor me dê sabedoria para lidar com esse problema, com essa prova. Se é um laço do passarinheiro, que o Senhor me liberte desse laço. Se eu não vigiei e pequei, Senhor, e o Senhor deixou essa situação acontecer como consequência do meu pecado, assim como o Senhor fez com o Davi. O Senhor falou para o Davi: Davi, você não vai morrer, depois de ter cometido o pecado contra o seu soldado Urias, ter mandado matá-lo. Quando Natã foi falar com ele, o Natã falou para ele assim: ó, você não vai morrer, tá? Deus perdoou o seu pecado, você não vai morrer, mas você terá consequências dele. Oh meu Deus, se o que está acontecendo comigo é consequência dos meus pecados, me perdoe e tenha compaixão de mim, e me purifica dos meus pecados no sangue do nosso Senhor Jesus. E ser sincero diante de Deus, aí a minha vida vai mudar. Mesmo que eu ainda terei que passar pela prova, mas eu passarei confiando em Deus. Eu passarei esperando com paciência no Senhor. Eu passarei sabendo que Deus vai me livrar, que Deus vai me tirar daquela situação. Eu preciso perseverar. Eu preciso esperar com paciência no Senhor e não me entregar para o mal. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. É exatamente isto que nós precisamos fazer. E não deixar que o adversário que já foi derrotado venha prevalecer sobre a nossa sorte, sobre a nossa vida e nos levar à bancarrota, à derrota, ao fracasso, a desviar do caminho do Senhor e seguir o caminho do engano. Assim como Pedro falou para o Simão, o mágico: arrepende-te, para que Deus tenha compaixão de você. Quem sabe você acha graça diante de Deus. Arrepende-te, é o que nós temos que fazer. Eu quero agora orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso bondoso Pai, que nos amou quando nós éramos perdidos, pecadores, inimigos do Senhor. O Senhor compadeceu de nós e enviou Jesus Cristo a este mundo para nos libertar, para nos restaurar, para nos perdoar, para nos dar vida e vida com abundância. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades. Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai, que nós não venhamos ser influenciados por Satanás, que nós não deixemos o inimigo agir em nossas vidas, levando-nos ao engano, levando-nos, ó Deus, à prática do pecado, das coisas que o Senhor condenou. Mas que a nossa vida seja santa, ela seja guiada pelo Espírito Santo, que nós produzamos o fruto digno de arrependimento, que nós nos humilhemos na tua presença, que nós oremos ao Senhor, que nós busquemos ao Senhor, para que o Senhor compadeça-te de nós. Compadeça da nossa casa, meu Pai, compadeça da nossa família, compadeça da nossa nação, compadeça daquelas pessoas que conhecem a palavra do Senhor, que não se arrependeu dos seus pecados, que deixou o inimigo roubar a palavra semeada em seus corações e hoje estão cumprindo pena, estão nas cadeias, pagando a dívida delas para a sociedade.
porque elas não foram fiéis ao Senhor. Meu Deus, tenha compaixão destas pessoas, em nome do nosso Senhor Jesus. Meu Deus, tenha compaixão do Brasil. Meu Deus, tenha compaixão das nossas autoridades. Meu Deus, tenha compaixão das nossas casas. Meu Deus, tenha compaixão da nossa família. Meu Deus, tenha compaixão do teu povo. Tenha compaixão da tua igreja. Tenha compaixão dos teus filhos, meu Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Toma nas mãos do Senhor o problema que a tua filha está vivendo, o problema que o teu filho está vivendo e não tem conseguido encontrar a solução. Que o Senhor entre hoje, meu Pai, com a solução. Que o Senhor opere hoje, meu Deus, o milagre que esta pessoa está te pedindo. Que o Senhor entre hoje com a providência dentro desta casa, na vida desta família, nesta igreja, na vida do pastor, na vida da pastora, na vida do povo do Senhor. Que o Senhor socorra a tua igreja, socorra o teu povo, socorra a nossa nação, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Nós entregamos em tuas mãos, meu Pai, as nossas aflições. Essa pessoa que está enferma, que está tomando vários tipos de remédio, mas nenhum deles, meu Deus, tem trazido cura. Que o Senhor liberte esta pessoa. Repreende Satanás, o carcereiro enviado por Satanás para manter esta pessoa cativa. Repreende esse demônio maldito em nome do Senhor Jesus. Liberta esta vida, liberta das obras do mal, liberta das pragas, das feitiçarias, das bruxarias, das obras de magias do diabo, liberta das maldições, quebra as maldições em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Abençoa esta vida, abençoa esta casa, abençoa esta família, meu Deus. Livra das artimanhas de Satanás, anula, meu Deus, todo argumento satânico contra esta pessoa, em nome do nosso Senhor Jesus. E perdoa, meu Pai, perdoa os nossos pecados e nos abençoa, derramando sobre nós, meu Senhor, as tuas ricas bênçãos, porque sem o Senhor nós nada somos, nós nada podemos fazer, mas com o Senhor na nossa vida nós somos mais que vencedores. Nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso pastor, meu Pai, e nada nos faltará, e temos convicção que aquilo que está faltando, o Senhor Deus proverá, em nome do Senhor Jesus. Com essa certeza na nossa alma, nós te agradecemos, dando a ti, ó Pai Celestial, toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Muito bem, Deus abençoe a sua vida. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço. Muitas pessoas têm conversado conosco, manifestando o desejo de contribuir nesse ministério. Será muito bem-vinda a sua contribuição. Na descrição desse vídeo terá lá o número da nossa conta, se você quiser compartilhar esse vídeo com outras pessoas também, abençoando a vida delas. E se você quiser também contribuir para esta obra, a sua contribuição será muito bem-vinda, porque aí nós poderemos investir mais nesta obra para poder abençoar outras pessoas também, tá? Então, depois que você assistir esse vídeo, vai lá na descrição, lá nós temos o número da nossa conta. Se você sentir o desejo no coração, se for tocada por Deus para poder contribuir neste ministério, a sua contribuição será uma bênção, será muito bem-vinda. Deus te abençoe, fique na graça e na paz do Senhor, e se você desejar compartilhar, compartilhe, se inscreva no canal e vamos unir para que nós abençoemos o nosso Brasil, para que nós e a nossa família e o povo brasileiro, para que todos nós tenhamos dias melhores. Só a mão de Deus, só Deus, para nos livrar de todos esses males que têm vindo sobre as nossas vidas. Fique na graça e na paz do Senhor. Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.